Boas pessoal, chamo-me Richard, sou médico e sejam bem-vindos ao nosso espaço onde falamos sobre saúde, bem-estar e exercício físico. Bem, o tema de hoje é sobre alimentos funcionais, ok? Vamos iniciar pela definição. O que é que são alimentos funcionais? Bem, segundo Robert Freud, uma definição trazida por ele em 2002, um alimento pode ser considerado funcional se for demonstrado que o mesmo pode afetar beneficamente uma ou mais funções-alvo no corpo, além de possuir os adequados efeitos nutricionais, de maneira que seja tanto relevante para o bem-estar quanto para a redução do risco de uma doença. Ok? Nós podemos simplificar esta definição dizendo que os alimentos ou nutrientes funcionais são aqueles que vão nos proporcionar uma boa carga de micronutrientes, além de nos proporcionarem calorias, ok? O oposto de alimentos funcionais são os antinutrientes ou calorias vazias, que são alimentos que são mais ricos em calorias do que em qualquer outro componente nutricional. Tá bem? Então, quais são os tipos de nutrientes? Nós, para percebermos o que, que são alimentos funcionais, precisamos antes saber o que é que compõe, de maior parte, os nossos alimentos. Os nossos alimentos podem ser compostos por macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são as moléculas grandes que contribuem principalmente para aquilo que é o peso calórico do alimento e podem ser os carboidratos, proteínas ou gorduras. Alguns autores gostam de incluir o álcool também neste grupo de macronutrientes. Tá bem? E os micronutrientes, que são aqueles responsáveis por nos trazerem os tais nutrientes funcionais. Okay? Os nutrientes funcionais são primariamente micronutrientes. Então, quais são esses alimentos funcionais ou quais são os tipos de nutrientes funcionais que podemos encontrar? Tá bem? Vou iniciar aqui pelos ácidos graxos. Muita gente já ouviu falar de ácidos graxos, que são um tipo de lípido ou gordura que é formada por cadeias de carbono e um grupo carboxilo nas suas extremidades. Eles desempenham um grande papel no que diz respeito à proteção contra doenças cardiovasculares e são potentes anti-inflamatórios. Vocês não precisam de saber, essencialmente, qual é a formação molecular ou a composição molecular dos ácidos graxos, mas devem ter uma noção que eles são essenciais para um sistema cardiovascular saudável. Okay? A seguir dos ácidos graxos temos os probióticos. Muitos de vocês já devem ter ouvido. Para quem já tomou antibióticos por uma doença diarreica, muitas vezes o médico, após o curso de tratamento com antibióticos, prescreve algo que se chamam probióticos, tá bem? Ou então antibiófilos. Isto são nada mais nada menos do que micro-organismos vivos que podem ser agregados ou suplementados na dieta e que afetam de forma benéfica o desenvolvimento da nossa flora microbiana intestinal, promovem a resistência gastrointestinal a outras doenças, isto é, outras infecções bacterianas oportunistas. Eles diminuem a probabilidade, protegendo dessa forma o nosso sistema gastrointestinal. Estimulação, também participam na estimulação do sistema imune, alívio da obstipação, da prisão do ventre, e aumentam ou potencializam aquilo que é a absorção de minerais e vitaminas. Tá bem? Os probióticos geralmente podem ser administrados em forma de suplementação, mas nos alimentos eles também existem, principalmente nos alimentos fermentados. Então, o iogurte, as azeitonas, para aqueles que conhecem, tem o kéfir, que é um tipo de derivado do leite
que passa por um processo de fermentação, é um pouco parecido com o iogurte, e para nós aqui, os nacionais, temos o mel, que também passa por um processo de fermentação e é rico em bactérias benéficas, está bem? Para além dos probióticos, temos também os pré-bióticos, ou as fibras de dieta. O que é que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos são oligosacarídeos, isto é, são moléculas muito complexas de carboidratos, são tão complexas ao ponto de tornarem-se indigeríveis, ok? Entretanto, elas podem fermentar. Então, a sua função principal é de mudar a atividade e a composição da microbiota intestinal com a perspectiva de promover a saúde do hospedeiro. Compreendem fibras alimentares, como já disse anteriormente. Alguns exemplos são a inulina, a pectina e a lignina e os frutoligosacarídeos. Okay? Eles estão presentes em maior parte dos alimentos de origem vegetal. Okay? Então, estes prebióticos são nada mais nada menos do que alimentos para as nossas bactérias comensais, as bactérias que nós temos, as bactérias benéficas que nós temos nos intestinos, está bem? Temos também um outro grupo de nutrientes funcionais que são os alimentos sulfurados e nitrogenados. Estes são compostos orgânicos usados na proteção contra processos de carcerígenos e mutagênese. São potentes ativadores de enzimas de detoxificação do fígado com uma grande atividade antioxidante. Este tipo de nutrientes pode ser encontrado nas crucíferas, tais como o brócolis, couve-flor, a couve comum, couve de Bruxelas e o repolho. Tá bem? Como eu disse antes, vocês não precisam de saber exatamente o nome e o papel de cada antinutriente. Gostaria que ficassem só com a ideia geral. Tá bem? Outro grupo de alimentos funcionais ou nutrientes funcionais que é muito importante. Os antioxidantes atuam diretamente na neutralização da ação dos radicais livres ou participam indiretamente de sistemas enzimáticos com essa função. Podem ser vitamínicos ou não vitamínicos. Para saberem e terem mais detalhes do que é que são radicais livres, eu recomendo que aguardem pelo meu próximo vídeo, que vai ser destinado exatamente a explicar o que é que são radicais livres, ou conhecidos por outro nome também, que é as espécies reativas de oxigênio. Tá bem? Então, eu já disse aqui que os antioxidantes podem ser vitamínicos e não vitamínicos. Como antioxidantes vitamínicos, vou falar mais à frente. Vamos começar pelos não vitamínicos. Temos os carotenoides, que muita gente já ouviu falar, que são antioxidantes presentes em alimentos com pigmentação amarelada, alaranjada ou avermelhada. Tá bem? Os seus principais representantes são os carotenos. O principal representante dos carotenos é o beta-caroteno, que muita gente conhece, e são precursores da vitamina A. Existem cerca de 600 carotenoides, entretanto, apenas 30 é que têm a capacidade de se converter em vitamina A. E o licopeno, que também é um carotenoide, e ambos apresentam uma grande ação protetora contra doenças cardiovasculares por serem potentes antioxidantes. Temos também os flavonoides, que compõem uma ampla classe de substâncias de origem natural, cuja síntese não ocorre na espécie humana. Estas substâncias geralmente são pigmentos das plantas. São pigmentos que são responsáveis por dar a coloração. Por exemplo, a clorofila é um pigmento presente nas plantas. Então, os flavonoides têm mais ou menos a mesma função. Entretanto, são também potentes antioxidantes quando consumidos pelo homem. Tá bem? São também moléculas com ação estrogênica. É por esta razão que mulheres próximas à menopausa muitas vezes são recomendadas suplementação com suplementos da amora, porque a amora é muito rica em flavonoides, que vai proporcionar então esta ação similar à do estrogênio. Temos também os antioxidantes vitamínicos. A vitamina C, que é geralmente consumida em grandes quantidades pelos seres humanos, sendo adicionada a muitos produtos alimentares para inibir a formação de metabólitos
nitrosos ou carcinogénicos. Hoje em dia é muito difícil nós termos deficiência de vitamina C, porque efetivamente, como falei antes, é um tipo de vitamina que é acrescentada em muitos alimentos, incluindo alimentos industrializados. Entretanto, a melhor fonte de vitamina C é sempre as fontes naturais, tá bem? Temos também a vitamina E, que é uma das principais vitaminas antioxidantes transportadas na corrente sanguínea. E evidências recentes sugerem que esta vitamina impede ou minimiza danos provocados pelos radicais livres, como falei anteriormente. No próximo vídeo vamos falar sobre radicais livres ou espécies reativas de oxigênio. Então, a vitamina E combate a ação destes radicais livres e tem o potencial de prevenir certas doenças, como o cancro, a artrite, a catarata. De citar aqui que a catarata, por exemplo, é uma doença que surge a partir do processo de glicação, a ligação de moléculas de açúcar às proteínas do cristalino, tá bem? Então, a vitamina E impede este processo de glicação e também previne o envelhecimento. Então, só para terminar aqui, eu gostaria de realçar a importância com uma comparação. Nós podemos ver que temos aqui dois alimentos, o tomate e o pão. 100 gramas de tomate vão nos proporcionar 23 quilocalorias, enquanto que 100 gramas de pão vão nos proporcionar até 300 quilocalorias. Então, vocês conseguem perceber que a mesma quantidade de alimentos diferentes podem proporcionar valores completamente diferentes de calorias. Entretanto, podemos fazer aqui uma comparação da composição de micronutrientes desses dois alimentos. Eu vou citar aqui só os que estão a vermelho, que são os mais importantes. Podemos ver que o tomate em 5 gramas apresenta 5 miligramas de sódio e o pão apresenta 491. Por que o pão tem esta quantidade enorme de sódio? É basicamente porque é acrescentado. Durante o processo de fabricação do pão é acrescentado o sódio à sua composição, por isso o pão tem um valor elevado de sódio. Mas isto não o torna positivo, porque nós sabemos que o sódio ou o sal é uma substância a ser consumida em moderação, nem muito pouco e nem em grandes quantidades. Temos também o potássio, e com o potássio já conseguimos ver que 100 gramas de tomate consegue nos proporcionar até 2 vezes mais do que 100 gramas de pão. Entretanto, a custo de que é que nós vamos ter só estes 115 miligramas de potássio no pão? A custo de 300 quilocalorias. Então, não é uma troca muito viável a fazer-se. Podemos ver também a vitamina C, que o tomate tem 13,7 miligramas, o pão tem 0 miligramas. O magnésio, que temos em uma quantidade um pouco mais elevada no pão. Entretanto, eu faço a mesma pergunta: será que vale a pena consumirmos 300 quilocalorias só para obtermos 25 miligramas de magnésio? Eu acho que não. E temos também a vitamina A, que no tomate temos cerca de 1131 unidades internacionais e o pão não apresenta vitamina A, e ainda temos o licopeno, que tem cerca de 3 miligramas no tomate. Então, esta composição favorável de micronutrientes do tomate com uma proporção calórica baixíssima é que o torna um alimento funcional. Ele é capaz de nos trazer bastantes benefícios naquilo que é a quantidade de micronutrientes e, em troca, não precisamos de consumir assim tantas calorias para conseguirmos esses nutrientes, tá bem? Isto é que é o exemplo de um alimento funcional e de um antinutriente. Fica aí a dica. Espero que o vídeo tenha sido elucidativo e até a próxima. Amalte.